um tema muito importante para nós, como igreja do Senhor, e pensando e vendo, né, até nesse tempo de descanso, de viagem. Engraçado que, vou contar assim para os irmãos, nós, bem longe assim de nós, uma meia quadra assim, nós presenciamos um assalto, né? E se vocês perguntarem para o Isaac e para a Ana, eles contam para nós umas 10 vezes por dia sobre esse negócio. Pode perguntar que eles contam em detalhes. Mas o que eu quero falar a respeito disso? Que ali, né, na hora que ocorreu, nós escutamos uma mulher gritando, pega ladrão, pega ladrão. E aí eu só segurei o Isaac e a Ana, e a Leia a gente estava num lugar bem seguro assim, ouvimos de longe. Aproveitamos para falar para as crianças, né, a importância de estar junto do papai e da mamãe, de não ficar com o celular para fora da bolsa, né, que tem que ficar com o papai e mamãe, e assim por diante. Que infelizmente aquela moça ali, correu essa tragédia ali, mas que a polícia ia encontrar o ladrão e ia devolver o celular para ela. A questão, irmãos, é que quando nós olhamos para fora do contexto do reino de Deus, quais são os exemplos que nós temos? Se o mundo jaz no maligno, qual o exemplo bom que nós temos do mundo? Existe algum exemplo bom se o mundo jaz no maligno? Deus até, na sua bondade e misericórdia, nos permite, e isso faz parte da nossa vida, de que nós desfrutemos de toda a criação de Deus. E isso é uma bênção. Mas quando nós olhamos para o mundo caído, quando nós olhamos para a situação em que o mundo se encontra, nós que já tivemos nossos olhos, fomos iluminados pela luz de Cristo, nossos olhos foram abertos para enxergar um único Senhor e Salvador, não há nada, não há nenhum exemplo de bom nesse mundo a ser seguido. Mas se não há nenhum bom exemplo no mundo a ser seguido, aonde está o bom exemplo? Quem se arrisca a responder? Aonde está? Nós precisamos de exemplo. Aonde está o bom exemplo? Quem? Acertaram. Não entendi. Mais convicção. Em nós. Então, onde está o bom exemplo de Cristo? Ergue a tua mão. Isso, convicção, irmão. Você é bom exemplo. Senão ainda vai profetizando. Se tem alguma coisa para ser mudada, ergue de novo a tua mão. Onde está o bom exemplo de Cristo? Amém, irmãos. Nós temos muito mais, aliás, nós temos tudo que o mundo precisa. O bom exemplo está em você. Cristo Jesus, para nos guiar em toda a verdade. Mas às vezes nós ficamos um pouco retraídos, como tá vendo vocês mesmos, né? Caíram nessa? Caíram não, é uma expressão normal. Nós ficamos um pouco retraídos, porque quando nós falamos de bom exemplo, nós lembramos rapidamente das nossas falhas, rapidamente das nossas condutas erradas, rapidamente daquilo que nós já erramos, e a nossa mente ali, a nossa parte adâmica, vem com um dedão bem acusador assim contra nós e fala, você não é exemplo. Não é verdade? Quem é exemplo? Deixa eu procurar aqui. O João é exemplo. O João é pastor. É exemplo, lógico. O João não erra. Todo mundo sabe disso, né? A Landa então não se fala. Não é assim que é fácil da gente pensar? Quem é exemplo? Mas o Senhor nos traz uma responsabilidade, e isso eu digo para todos nós aqui, irmãos. O mundo está esperando isso que nós acabamos de fazer agora. O mundo anseia por homens e mulheres que gritem, olha para mim. Amém? Para começar, para ser bem objetivo e bem prático, que nós vamos nesse ano cada vez mais buscando do Senhor, ser práticos na vida do Evangelho do Reino, nós precisamos nos comprometer. Não há cristianismo sem comprometimento. Lembra da historinha do porco e da galinha? Lembra? Quem que é comprometido? O porco que dá o bacon ou a galinha que dá o ovo? Galinha participa, ela doa o ovo dela, mas o porco ele é comprometido, ele dá a própria vida. Então no reino de Deus, nós precisamos ser os comprometidos.
para que o mundo enxergue em nós tudo aquilo que o mundo não tem para dar, e às vezes até disfarça, com bons relacionamentos, com boas amizades, com bons lugares para se frequentar, com boas conversas, com excelentes pessoas no caráter, mas o mundo não tem a Cristo. Quem tem a Cristo é a igreja, e nós temos Jesus Cristo. Então, queridos, vamos praticando desde já. Olha fundo no olho do teu irmão, da tua esposa, da pessoa que está do teu lado, e fala para ele assim, ó, olha para mim, eu sou exemplo. Não tenha medo não, pode olhar lá no fundo do olho, sabe por quê? Porque nós temos que no mínimo profetizar, é isso mesmo, Léo. Eu sou exemplo. Isso não é arrogância de falar assim, eu estou me autodeterminando aqui como exemplo. Não, isso é comprometimento. É como se eu falasse para vocês assim, olha irmãos, escutem tudo que eu estou falando, mas não vivo o que eu estou vivendo não, porque a verdade é só o que eu falo, o que eu vivo não serve. Isso não é comprometimento, isso são palavras vãs jogadas ao vento, e a palavra de Deus inclusive nos mostra claramente que nós devemos observar e nós devemos imitar aqueles que fazem coisas boas, porque aqueles que só falam e não fazem coisas boas, nem conhecem a Deus. Amém, queridos? Então, comprometimento. O mundo precisa olhar para mim, e o mundo precisa encontrar em mim o verdadeiro procedimento, o verdadeiro exemplo. Por isso que nós precisamos nos comprometer. Sabe por quê? Porque eu não estou excelente no trato com a minha esposa. Eu não estou excelente no cuidado com os meus filhos. Eu não estou excelente no pastoreio da igreja. Eu não estou excelente diante de Deus. Louvado seja Ele que é misericordioso e não desiste de mim. Por isso que eu posso declarar, Senhor, eu posso ser exemplo em Cristo Jesus. A palavra vai deixando bem claro para nós a respeito de mortificar os feitos da carne. Como que nós damos exemplos de Cristo, se de repente os nossos próprios exemplos naturais gritam mais alto? Não. Mortifica a carne. Os feitos da carne não podem ter mais preeminência na nossa vida, mas agora a vida de Cristo sim, ela tem que sinalizar tudo em nós. Então, uma palavra que nós precisamos nos atentar. Nós temos o chamado de imitar a Cristo. Imitar os homens que imitam a Cristo. Imitar as mulheres que imitam a Cristo. Meditando nesta palavra, parei e pensei comigo mesmo, talvez quero te esclarecer numa situação. Ser cristão é facinho. É muito fácil. É só imitar. Não inventa nada não. Não queira fazer nada diferente não. É só imitar. Jesus Cristo veio e deu exemplo e fez para que nós pudéssemos fazer como Ele. Então a vida cristã é muito fácil. Não requer nada de nós nesse sentido de fazer algo diferente, porque já está tudo pronto. A única coisa que nos é colocada e exigida é: sejam como Cristo. Então está fácil, não precisa fazer nada diferente, é só olhar para Cristo, é só olhar para os homens santos, tementes ao Senhor, é só olhar para as mulheres santas, tementes ao Senhor, e ser imitador de Cristo, dos homens e mulheres que temem a Deus, para que nós possamos assim sermos cristãos. Não precisa inventar. O problema sempre está quando o homem tenta inventar alguma coisa. Quer ver um exemplo? Está muito monótono isso. Vamos fazer algo diferente. Vamos mudar alguma coisa para chamar mais atenção, para trazer mais pessoas, ou para... Se fosse diferente, partindo da mente humana apenas e não estar na palavra, pode ter certeza que vai dar errado. Porque para dar certo, nós precisamos olhar para a palavra e para Jesus Cristo. Abra comigo em 3 João, versículo 11.
terceira epístola, carta de João, versículo 11. Lá no finalzinho da tua Bíblia. Amém? Quem achou diz amém, para eu saber se eu espero mais. Agora, 98,3% dos irmãos acharam. Amém? Terceira João 11. Amado, não... Deixa alguns irmãos achando ainda, vou esperar um minuto. Amém. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Qual que é o peso aqui do exemplo, queridos? Qual que é o peso da nossa observação para imitar alguém? Todo. Nós precisamos copiar, fazer igual, nada diferente. E o primeiro versículo que eu quero deixar para os irmãos é para falar o que não é para fazer. Não é para imitar o mal, não é para ter exemplo de quem não teme a Deus, não é para pegar exemplo de quem não tem vida constante com Deus. Não se deve tomar como exemplo alguém que fala a verdade e vive na mentira. Não faça isso, porque a palavra nos alerta. Aquele que faz, que é bom, aquele que pratica o bem, procede de Deus. Alguém que fala das verdades de Deus, mas alguém que vive, alguém que encarnou o Evangelho, alguém que tomou para si a responsabilidade de viver, de tornar a sua própria vida não mais de acordo com as suas necessidades, mas agora a própria vida dedicada a fazer aquilo que o Mestre fez. Essa é uma pessoa digna de ser copiada. Mas, por favor, não imites o quem é mal. Porque quem pratica o mal jamais viu a Deus. A palavra de Deus também nos chama para nós sermos operosos praticantes, não ouvintes negligentes. Porque com facilidade nós ouvimos, mas com muita dificuldade nós fazemos e obedecemos. É muito fácil nós ouvirmos a verdade. Pode até doer a princípio, mas você quer ver mexer e doer muito mais e gerar vida? É quando esta verdade ela é praticada. É muito fácil nós ouvirmos a respeito de Jesus Cristo, mas é extremamente difícil tomar a cruz todos os dias, negar a si mesmo, renunciar a tudo quanto tens. Quem quer ser digno de estar com o Senhor é aquele que pratica as verdades desse Senhor. Então o Senhor nos chama para observarmos, assim, irmão, bem de perto mesmo, olho no olho, olhar para vocês olharem para mim, para nós podermos falar um para o outro, irmão, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Irmão, enxerga Cristo na minha vida. Mas não ao ponto de falar para o irmão, fica um mês aí olhando para mim que alguma coisa de Cristo você vê. Não pode. É o ponto de nós colocarmos a nossa vida diante da igreja e falarmos, irmãos, eu tenho vida de Cristo para repartir com vocês. É isso que o mundo não tem. Esse exemplo, essa disposição, não é arrogância, jamais, porque quem tem a vida de Cristo, com certeza é humilde. Quem tem a vida de Cristo não fica nas esquinas gritando, orando, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu faço isso, mas este pecador, como nós aprendemos na palavra, os escribas e fariseus, que sentiam
honrados quando eram reconhecidos, queriam sentar nas primeiras cadeiras, queriam reconhecimento. Esses aí falam demais, mas fazem quase nada, se não fizer nada. Nós somos chamados para dar exemplo, porque as palavras gritam, mas as palavras cochicham, mas o exemplo grita. Sabe aquela situação onde você é comparado com a vida, com a atitude, com a postura de um irmão, de um verdadeiro crente, e aquilo mexe com você sem ele falar uma palavra. Você vê ele fazendo aquilo um dia, você vê ele tendo aquela conduta uma semana, você vê ele tendo aquela conduta, aquela postura um mês, você vê ele e ela tendo aquela conduta durante um ano, e eu olho para muitos irmãos aqui e digo para vocês: louvado seja o Senhor, porque eu aprendi desde cedo a suprir a minha vida olhando para bons exemplos dentro da igreja. E eu vejo irmãos aqui há muitos anos tendo excelentes procedimentos que têm edificado a minha vida e edificado a vida da igreja. Mas é uma vida de decisão. Eu posso ser bom, dar exemplo já numa situação, mas Jesus te chama e me chama para nós alcançarmos a estatura de Cristo Jesus. Eu olho para os irmãos, para as irmãs, e muitos de vocês aqui, eu encontro referência e vida de oração. Eu olho para os irmãos e irmãs e vejo muitos aqui, referência de buscar na palavra, de cuidar da família, de zelo com os filhos, de serviço para com a igreja, de dedicação para com o reino de Deus, de abrir mão de si mesmo em prol dos outros. A igreja está cheia disso. Mas sabe o que eu quero chamar você, meu querido irmão e irmã, para essa noite? Deus te quer pleno em todas as coisas. Se você é um irmão, uma irmã muito estudiosa da palavra, Deus te quer estudiosa da palavra, mas te quer um homem, uma mulher de oração também, de trabalho, de arregaçar as mangas, de proclamar o evangelho. Não é apenas uma situação, não é apenas um contexto, mas é no contexto geral da nossa vida. Deus nos quer como Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos todo o exemplo de oração, de sabedoria, de postura, de proclamação, dos dons do Espírito. Jesus pleno. E é assim que o Senhor te quer, e é assim que o Senhor me quer. Amém, queridos? A nossa conduta e exemplo deve refletir a glória de Deus. E a glória de Deus, ela não é fracionada, ela é completa. Você já reflete a glória de Deus em muitas áreas na tua vida, glória a Deus. Mas Deus quer alcançar outras áreas e que todas elas reflitam a sua glória. Para isso nós precisamos imitar os bons exemplos. Se eu preciso aprender a orar, eu preciso olhar para os meus irmãos e ter o exemplo de um homem e de uma mulher de oração. E assim o Senhor vai me levar a essa vida de oração. Se eu preciso aprender a estudar e me dedicar à palavra, eu preciso olhar para os homens e mulheres que Deus colocou entre nós, que amam ler a Bíblia. Se eu preciso aprender a educar meus filhos, não é ligando a televisão ou indo no Google, mas eu preciso olhar para dentro da igreja e ver os irmãos que foram excelentes na criação dos filhos. E nós temos muitos tesouros, muita graça do Senhor. Onde estão e quem será exemplo para esta geração? Eu vou ser. Você vai ser junto comigo? Quem assume comigo essa responsabilidade? Você quer se comprometer diante de Deus? Larga a tua mão, vamos orar. Senhor, nós estamos num tempo e fazemos parte de uma geração que carece de exemplo, de homens e mulheres fiéis a Ti, a Tua palavra. Deus, olha para nós nessa noite, clamamos a Ti, Senhor,
Tu é que gera em nós tanto querer quanto realizar. Tem misericórdia de nós, ó Deus, quebra com todo o pecado, com todo o legalismo. Quebra, ó Deus, com tudo aquilo que impede o avançar. Se falta ainda temor, encha essas vidas de temor. Se falta desejo pela Tua palavra, encha com desejo pela Tua palavra. Se falta vida de oração, ó Deus, nos leva a uma vida de oração. Se falta intrepidez na proclamação do Teu Evangelho, que Teu Espírito Santo nos encha dessa intrepidez na proclamação do Teu Evangelho. Mas a nossa geração carece de nós, de mim, Senhor, de cada um dos meus irmãos aqui. E essa geração será suprida para a honra e glória do Senhor, através da nossa vida. Nós declaramos o Teu senhorio sobre nós. Quebra com todo o legalismo. Quebra, ó Deus, com tudo aquilo que está atrapalhando o Teu fluir em nossa vida. Para que sejamos plenos como Tu és, Jesus. Para que sejamos como Tu, o Filho amado de Deus, em quem o Pai tem todo o prazer. Todo o prazer. Assim queremos ser. Aleluia. Quero ler com os irmãos alguns textos que falam sobre exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, nós já olhamos Paulo trazendo a atenção dos irmãos para ele mesmo. E essa é a coragem que eu quero imprimir na vida dos irmãos nessa noite. Que vocês tenham coragem de atrair a atenção das pessoas para a vida de vocês, para a casa de vocês, para o casamento de vocês, para os filhos de vocês. Tenham coragem no Senhor. Nós vamos vencer com toda a adversidade. Não tem ninguém aqui perfeito, tá? Se você se sente menos que alguém aqui, eu já quero declarar para você. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos já condenados. Mas a graça e a misericórdia dele está sendo derramada sobre nós e é infinita. E você vai ter coragem de gritar sobre os telhados, para que as pessoas olhem para a tua vida, para a tua conduta, para encontrarem verdadeiramente Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha a coragem de Paulo, olha a coragem que o Senhor nos chama para ter. Eu fico imaginando Paulo, ele não vivia de uma forma leviana, ele não olhava o reino e a justiça de Deus como sendo mais um compromisso. Paulo não participava de encontros ou de reuniões, ou cuidava de vidas ou de discípulos, porque esse é o método, porque essa é a dinâmica, não. Paulo fazia tudo isso porque ele havia encarnado a obra, o projeto de Deus na vida dele. E é isso que o Senhor está nos chamando. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando nós tomamos essa coragem e postura, há toda um embasamento, início para que todos nós busquemos a perfeição em Cristo Jesus, e assim mais pessoas olhem para nós e mais pessoas encontrem a Cristo Jesus. Por isso que o dia é hoje. Se não tem ainda essa coragem e convicção, é a partir de hoje. E se já tem, que você transborde nessa coragem e convicção. Porque tem muita gente precisando olhar para a tua vida, para se converter e não ir para o inferno. Não é apenas para viver uma vida boa, não é apenas para desfrutarmos das bênçãos de Deus, é para nós salvarmos as pessoas que estão indo para o inferno. Se nós negligenciarmos tão grande salvação, que chegou a cada um de nós, o que acontecerá com aqueles que precisam de exemplo na nossa geração? Se nós abaixarmos o preço e o valor que tem o Evangelho de Cristo Jesus, qual será o destino dos nossos filhos? Se nós negligenciarmos a postura, o caráter, o temor devido ao Senhor, o que será de cada um de nós? Não é porque nós estamos vivendo bem,
ou temos muitas bênçãos e regalias nessa vida, não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque o sol nasce sobre justo e sobre injusto. O que mais nos importa é chegar naquele dia e ouvir a doce voz: servo bom e fiel, vinde a mim, porque Ele foi preparar lugar para nos receber. Então Paulo, com certeza, e nós vemos nas suas cartas o quanto ele reconhecia os seus erros, o quanto ele reconhecia as suas falhas, o quanto Paulo, ele se reconhecia como indigno de tão grande salvação. E eu também, olhando para ele, preciso ter essa conduta. Nós não somos dignos, o único é o Senhor, mas Ele repartiu com cada um de nós da sua glória, nos alcançando com o seu perdão. Dentro do contexto, volta comigo um pouquinho em 1 Coríntios no capítulo 10, a partir do verso 23. É um contexto muito conhecido de todos nós, que eu já ouvi a respeito desse contexto aqui da palavra. Muita gente usando a forma correta, muita gente usando a forma incorreta. Então nós vamos ouvir uma direção só essa noite. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas convêm. Amém? Então olha, presta atenção, Deus está falando que todas as coisas são lícitas. Só que Ele põe um ponto de interrogação: prestem atenção, meus filhos, nem todas elas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Para mim, eu posso fazer, eu posso ter essa atitude, eu posso comer, eu posso tomar, eu posso falar, mas o que Deus está olhando é exatamente aquilo que nós cantamos. Não é aquilo no qual eu posso fazer proveito, mas é daquilo que eu estou imitando a Cristo, que se deu a si mesmo em favor de nós. Qual é o rio que está fluindo da minha vida? Pode não fazer mal para mim, pode não me acusar, pode não trazer nenhum problema para mim, mas se isso fluir da minha vida e atrapalha a vida do meu irmão, ou impede alguém de ser convertido, ou não edifica, ou não aumenta a fé na vida do meu irmão, então é melhor que não seja feito. Amém? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o dos outros. Olha Jesus aqui aparecendo, tão claro, tão objetivo. Jesus veio à terra e morreu por mim e por você, com um objetivo próprio, o interesse dele mesmo. O interesse dele era você, eu. Era obedecer o Pai. Então, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu faço ou se eu não faço, não é porque eu decidi isso é bom para mim, isso vai fazer bom para mim, e eu não tenho problema nenhum com isso. Se eu faço ou deixo de fazer alguma coisa, é
ao mesmo tempo olhando para fora, porque de mim está fluindo o rio. E aqueles que estão ao meu redor, de forma alguma, podem ser prejudicados ao enxergar Cristo Jesus na nossa vida. Porque nós somos as testemunhas verdadeiras daquilo que Deus fez em nós. Então a coisa não funciona assim, eu não tenho problema com isso, então eu posso fazer. Se o outro tem problema, olha, ele que se resolva com Deus. Não, não é assim. Eu preciso olhar para as necessidades e sempre me perguntar: será que eu estou edificando a vida desse irmão? Ou como diz a própria palavra, deste incrédulo? Porque é a consciência dele que está sendo colocada em jogo, não a tua. Você tem consciência, você sabe que Deus criou tudo, você sabe que Deus santificou tudo. Agora, se o incrédulo você sabe que é para os ídolos, como eu vou resumir? Um dia você fala de Jesus para o incrédulo. E você fala de Jesus porque ele está preso na idolatria, ele está preso na bebedice, na glutonaria, na fornicação, no adultério. Você fala de Jesus porque ele está envolto nas trevas, ele jaz, ele está ali, no lamaçal de pecado. Você fala de Jesus. E aí no dia de amanhã, o mesmo incrédulo vê você tendo uma atitude como ele teve. A consciência dele vai falar assim: uai, ele falou que não era bom fazer, mas ao mesmo tempo faz, e agora como é que fica? Era ruim a bebida porque me levava para o mau caminho, mas ao mesmo tempo bebe. O incrédulo não vai pensar, tratando só da bebida, o incrédulo não vai pensar que você conhece a palavra e fala assim: ah, mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai tomar um litrão, você vai tomar um golinho, você não vai se embriagar. Mas o incrédulo, o que ele falou? De gole em gole, né? Tomou o primeiro gole, pode tomar os outros. A forma de comer, a forma de proceder, os negócios, tudo na nossa vida precisa glorificar a Deus. A nossa vida de oração, a nossa vida de leitura, a nossa família, a nossa casa. Conversei com a minha esposa ainda essa semana, falar da nossa particularidade, isso para ser exemplo, né? Eu estou falando, olha para mim, então eu já tenho o hábito de fazer isso, né? A Leia casou comigo, então junto a tudo. Eu falei: Leia, é o seguinte, nós vamos pegar e vamos arrumar tudo, vamos fazer tudo. Ela falou: amor, mas você tem muita coisa para meditar, você tem muita coisa para... Eu falei: eu tenho, mas eu não tenho coragem de sentar e meditar e buscar o Senhor na sua palavra, ordenar a palavra, a minha vida em Deus, a igreja, se a nossa casa ainda tem coisa para arrumar. Porque o primeiro que recebe e é ajustado é aquele que busca. Então eu apanhei primeiro para depois passar a orientação branda para os irmãos. Irmãos, eu abri os armários de casa, o fundo lá, aquele quartinho que todo mundo tem, e botei aquele negócio para baixo, e fui orando, e fui arrumando. Eu falei: meu Deus, faz 1 ano que esse negócio está guardado aqui. Tinha tinta lá que já não prestava mais, tinha ferramenta que estava apodrecida, tinha coisas que estavam deteriorando. Falei: como é que pode na minha casa estar desse jeito? Antes mesmo de viajar, eu não aguentei. Falei: não, eu tenho que pintar essa casa. Eu já pintei, os irmãos me ajudaram, já pintei tudo a parte de dentro. Pode passar de lá, que daqui a pouco a parte de fora vai estar pintada também. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a nossa vida não é só falar das verdades de Deus, é viver o contexto todo. Então, se eu falo que Deus é um Deus brando, é um Deus amoroso, e eu não demonstro brandura ou amor para com os meus irmãos, para com a minha esposa, para com a minha família, se eu falo que Deus é um Deus justo, mas eu pratico injustiça no trabalho, se eu falo que Deus é um Deus provedor, mas na hora H eu preciso fazer um cambalacho ali para o negócio dar certo, para ter mais lucro, quem que nós estamos servindo? A Deus ou a Mamon? Quem que nós estamos priorizando? As verdades da palavra que nos garantem a vida eterna? Ou nós estamos priorizando facilitações desse mesmo ano, trancando a porta dos quartos, dos armários, para não ver a bagunça? E falei mais ainda para Léa, essa situação que se encontra aqui, que precisa de ajuste, é um reflexo de que nós precisamos de ajuste.
Não existe, não há condição de que alguém que tem a vida ordenada e ter as finanças desordenadas. Não tem como ter a vida ordenada em Deus e ter a casa desordenada, a família desordenada. Não tem diferença. Porque nós somos um só. E Deus age através de nós porque nós precisamos dar o exemplo. Amém, queridos? Vai lembrando o teu quartinho aí, da tua despensa. Vai lembrando. Uma vez até assim, uma ministração deu risada, que a irmã até falou lá do monte de roupa. Vai orando, expulsando mesmo os demônios, a bagunça, a desordem, a gritaria de dentro de casa. Vai orando, vai repreendendo em nome de Jesus. Nas finanças, coloca o teu joelho no chão. Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele é o dono da tua vida também. E o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então não adianta o dono do ouro e da prata pôr, se o inimigo faz parte ali também e está uma desordem. Tem coisa para resolver? Resolva. Organiza. Põe na ponta do lápis. Viva o sobrenatural de Deus. Viva o que a palavra diz, busca o reino e a sua justiça. Não sobra e nem falta, é justo o reino de Deus. As coisas vão sendo acrescentadas na tua vida, meu irmão, sem fazer grandes esforços. É sobrenatural. Nós vivemos no mundo natural, mas servimos a um Deus do sobrenatural. Então, nesse contexto aqui de 1 Coríntios, ele nos coloca com clareza, se nós vamos fazer alguma coisa, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E ainda diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Olha a importância do exemplo. Olha a importância de nós sermos e termos exemplo. Por isso que nós não podemos jamais viver a vida inteira olhando somente para os exemplos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e dizer para os irmãos: olhem para mim, porque eu estou buscando a Deus, eu tenho exemplo para dar. Olha para a minha vida, olha para a minha família, olha para as minhas finanças, olha para a minha vida com Deus, olha para a minha vida de oração, para a minha vida de leitura da palavra, olha para os meus filhos, para a conduta que eu tenho com a minha esposa, a conduta que tem para o marido. Olha para a minha casa. Quantas vezes eu chamei, todos os irmãos sabem, as portas estão abertas. Vão lá em casa, vão agora que está mais bonitinho, agora é para ir mesmo. Agora que está mais arrumado, agora é a hora. Filtro no lugar, tinta colocada, oh aleluia, Jesus. Deus é bom. Fala até com o pior dos pecadores, não vai falar com vocês, irmãos. Igual Paulo, que sou eu, o pior dentre eles. Não devemos ser causa de tropeço, nem para os irmãos, nem para a igreja, nem para o judeu, nem para o grego, nem para ninguém. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Olha só que lindo isso. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo comia ou não comia, bebia ou não bebia, fazia ou não fazia, não porque ele queria ou não era decisão própria, era com o objetivo para que aqueles que estavam olhando para ele alcançassem a salvação. Isso é muito importante, irmãos. Quando nós olhamos lá para Atos, diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos, que os irmãos, eles caíam na graça do povo. Significa que o povo todo olhava para a igreja, encontrava na igreja excelentes exemplos, e a igreja era abençoada e as pessoas iam se achegando à igreja, à congregação, por causa do testemunho. Nós precisamos proclamar o evangelho, mas proclamar o evangelho da verdade e não viver o evangelho da verdade é totalmente inconsistente. Nós precisamos primeiro arrumar aqui dentro a casa, o coração, a alma, o espírito, para que eu possa então entregar um verdadeiro testemunho, e assim as pessoas vão ver, assim as pessoas vão ser atraídas, assim o Espírito Santo me leva a situações para falar, para orar,
para ministrar, para visitar. É assim, é muito simples, porque era assim que Jesus fazia. Jesus ia caminhando com os discípulos, e na caminhada ele encontrava alguém necessitado, ali ele orava, porque tinha vida de Deus para entregar. Na caminhada ele encontrava gente com fome, então ele multiplicava o pão. Na caminhada ele encontrava gente com necessidade de doença, e ali ele curava. É viver naturalmente, mas com a vida totalmente inserida no projeto de Deus. É totalmente diferente de nós dedicarmos um dia, uma situação, para proclamar o Evangelho, por exemplo. É excelente isso? Ótimo. É muito bom. Mas se a minha vida proclamar o Evangelho, eu vou estar ali no trabalho exalando o bom perfume de Cristo. Eu vou estar lá no banco exalando o bom perfume de Cristo. Eu vou estar lá na praia exalando o bom perfume de Cristo. Eu vou estar em qualquer lugar, mas a pessoal que estiver do meu lado vão sentir o cheiro de Cristo. É isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? Esse é o exemplo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não buscando o próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Abra comigo Efésios capítulo 5, versículo 1. Achei interessante essa sequência, inclusive, está na sequência certinha aí, vocês vão ver. Coisa linda que eu percebi de Deus aqui na sua palavra. E até então eu não tinha percebido isso ainda. Vamos falar a respeito de ser imitadores. Mas olha como o Espírito Santo aqui trouxe numa ordem, né, tão linda, né, essa questão de nós buscarmos referências, olharmos para as pessoas, mas também sermos referências. Em Efésios 5:1 diz assim para nós: sede, pois, imitadores de quem? De quem, irmãos? De Deus. De que forma? Como? Então eu preciso ser imitador, em primeiro lugar, de Deus, mas tem uma forma de imitar a Deus, como filhos amados. E aí todo mundo que é pai aqui sabe muito bem como isso funciona. Quando os nossos filhos, que nós temos esse relacionamento de amor, de cuidado por eles, nós realmente sabemos quando eles estão fazendo por obediência ou quando eles estão fazendo manha, fazendo qualquer outra coisa que não seja obediência. Então, se eu sou um filho amado de Deus, eu vou ser um imitador dele do jeitinho que ele quer, com essa graça, com esse amor. Então, primeiro aspecto, a primeira pessoa que nós precisamos imitar, quem que é? Sermos imitadores de Deus. Isso é o mais importante. Até porque, se eu não olhar para Deus e para Jesus, o seu Filho, e eu buscar ser imitador apenas dos homens, logo eu caio. E também deixo de ser exemplo. Porque nós precisamos olhar para Deus. E olhar para os homens naquilo que eles estão imitando a Deus. Avançando um pouquinho, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 diz assim nessa tradução: irmãos, sede imitadores de quem agora? O que está aí na tua Bíblia? Imitador de quem? Meus. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Primeiro ponto, ser imitador de Deus. Segundo ponto, já trazendo a responsabilidade para nós, ser meus imitadores. Trazendo para o contexto local agora, particular. Eu olho para Deus e eu olho para o meu irmão, eu olho para a minha irmã. Terceiro ponto, mais um pouquinho para frente, 1 Tessalonicenses 1:6.
1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito, quer dizer, verdadeiramente, sem ninguém ter dúvida, com efeito, vos tornastes imitadores. Agora qual? O nível de imitar de quem? Imitadores nossos. Não olhando apenas para Deus e para uma pessoa, mas agora olhando para um plural. Imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Primeiro Deus, imitadores de Deus. Segundo, imitadores meus. E terceiro, imitadores nossos. São níveis de nós observarmos. Não adianta olharmos para um lado só, nós temos que olhar para todos. Agora olha que interessante. Abra comigo 1 Tessalonicenses ainda, aí no capítulo 2, verso 14. Primeira Tessalonicenses 2,14. Amém, queridos? Diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores de quem agora? Das igrejas. Olha o reino de Deus na sua amplitude, na sua inteireza. O reino de Deus não é essa congregação. O reino de Deus não é só Deus, só o discipulador, só o grupo caseiro, só esse pastoreio. Mas o reino de Deus é a sua igreja universal. E agora ele traz nesse contexto de nós observarmos e buscarmos exemplo e imitarmos as igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Aqui nesse contexto eu digo para os irmãos, eu fico contente quando nós vamos nos encontros, estar com os irmãos que estamos vinculados, outras congregações, e ali nós ouvimos dos irmãos o quanto Deus está fazendo, o quanto os irmãos estão lutando, quantas coisas os irmãos estão vencendo, quais estão as dificuldades. Nós olhamos e muitas vezes nos dá até um alívio. Fala, ufa, eu achava que era só em Rio Preto. Mas nós estamos tão bem também. E lá nós recebemos não só oração, e somos abençoados pelos irmãos, como também nós oramos, abençoamos, porque a palavra nos diz para nós olharmos o exemplo da igreja dele ao redor da terra. Sede meus imitadores, imitador de Deus, meus imitadores, os imitadores nossos a nível da congregação, e agora olhando de uma forma mais abrangente, olhando para a igreja do Senhor de uma forma universal, imitadores das igrejas. Interessante que nós olhamos para o contexto do que significa igreja, eclésia, é tirado para fora, aqueles que saem para fora, aqueles que recebem o chamado, obedecem e põem a mão na massa e faz o que tem que fazer. Nós podemos usar esse exemplo das igrejas, até no nível local aqui, por exemplo. Quando nós nos reunimos ali, num pequeno grupo, ali está uma igreja. Quando nós nos reunimos com alguns irmãos, como diz no versículo de Coríntios, visando a salvação, a edificação, ali está reunido parte da igreja. E assim nós olhamos, nossa, que legal. Como é que é, Léo, lá no teu grupo, Edmilson? Como é que os irmãos estão fazendo? Lógico que eu já faço isso por obrigação, né? Aqui cuidando dos irmãos. Mas é tão interessante de ver como Deus vai se movendo num contexto geral da sua igreja. Nós olhamos para Deus. Nós olhamos para o irmão, a irmã, no cuidado pessoal. Nós olhamos para todos os irmãos. E nós olhamos para as igrejas. As igrejas. Vamos olhar então agora para o nosso maior exemplo, Jesus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo vai falando no teu coração
que todos nós temos esse mesmo chamado. E o Espírito Santo, ele há de capacitar a cada um de nós para vencer todo e qualquer impedimento. Abra comigo então em João 13, versículo 12. João 13, 12. Depois de lhe ser lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as o que, irmãos? Praticardes. Vocês veem como a palavra sempre fecha, apertando bem aqui na costela, né? Aquele beliscão assim, porque não é apenas instrução, mas se você não vai para fazer, não adiantou de nada. Se o Senhor fala as suas verdades abundantemente, como tem falado para nós, e nós não a praticamos, então nós não somos bem-aventurados. Mas longe de nós tudo isso, amém? Que Deus renove em nós essa convicção de que não há impedimento ou pecado ou tribulação que seja maior do que o seu amor por cada um de nós, nos levando a fazer a vontade dEle, nos levando a abrir mão de nós mesmos, nos levando a mudar a forma com que nós pensamos, com que nós falamos, com que nós agimos. O Espírito Santo, ele tem todo o poder para transformar a cada um de nós a imagem e semelhança de Jesus. Porque se não fosse assim, ele não teria enviado o Espírito Santo e ele não teria essa função de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Você tem coragem? O pecador, Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque uma pessoa convencida do seu próprio estado de pecado, de necessidade de Deus, da justiça de Deus e do juízo que virá, ela é levada à transformação necessária para a volta de Cristo Jesus. Agora, se deixar para o dia de amanhã, ou então vamos levando do jeito que está, misericórdia, Senhor. Que não seja tarde demais, mas que todos nós verdadeiramente tenhamos uma vida de arrependimento na presença do nosso Deus, para que o Espírito Santo nos conduza a todas essas verdades. Amém? Vamos ficar de pé? Deus quer que você não só olhe, mas que você seja exemplo. Nesses 4 pilares, podemos dizer assim. Primeiro, imitar a Deus. Segundo, imitar o irmão que está mais próximo de mim, a irmã que está mais próxima de mim, que tem cuidado de Deus sobre a minha vida. Terceiro, imitar os irmãos que têm vida de Deus para mim. Recebo vida de oração de um, recebo vida de estudo do outro, recebo vida de conduta do outro, e assim vou me fortificando e olhando para as igrejas do Senhor. Sejamos imitadores uns dos outros. E principalmente, irmãos, se mova, seja você uma referência da vida de Deus.
Seja você uma referência de oração. Seja você uma referência de leitura da palavra. Seja você uma referência de santidade. Seja você uma referência de procedimento e conduta. Seja você uma referência de trabalho, de honestidade. Seja você uma referência da luz de Cristo brilhando aonde você estiver, colocada no mais alto lugar, para que todos recebam dessa luz. Assuma você a responsabilidade, que não é o Daniel que está dando, mas que todos nós recebemos de um único Deus.